Meu caro Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD e Primeiro-Ministro atual e próximo. Meu caro Miguel Pires da Silva, Presidente da Juventude Popular. Meu caro Simão, Presidente da Juventude Social Democrata, minhas amigas e meus amigos. Está tudo com um ar bastante contente. Imaginando-nos todos porquê. Este é um encontro com jovens e eu queria dar-vos apenas 3 palavras sobre o futuro que pertence à vossa geração, sempre com o cuidado de termos uma atitude como Portugal teve nos últimos 4 anos no essencial, em que, democraticamente e respeitando as diferenças entre todos, perante um desafio enorme e uma situação dificílima, Portugal superou os seus objetivos como uma só nação, à altura da sua história e da sua ambição, do lugar e do prestígio que queremos ter na comunidade internacional. Queria falar-vos, em primeiro lugar, de liberdade. Liberdade de Portugal enquanto nação, dignidade de Portugal enquanto Estado. Não deve ter sido uma experiência fácil na vossa idade ver um país intervencionado, ver a nossa soberania limitada, ver um sindicato de credores poder ter opiniões sobre o destino que, em princípio, em democracia, é escolhido apenas pelos nossos compatriotas. Ver a dívida, que é uma hipoteca sobre o futuro, crescer de 60% do PIB para 110% do PIB nos anos em que não havia restrições e governavam os socialistas. Ver tantas dificuldades com aquele resgate, aquele memorando, aquela troika e aquela recessão. Mas vocês foram parte de um país que foi capaz de fechar o contrato com a troika no primeiro momento possível, não pedir segundo resgate, muito menos arriscar um terceiro como outros, não pedir mais dinheiro, não pedir mais tempo, antecipar o pagamento de juros ao FMI para poupar nos juros desse empréstimo, finalmente termos um déficit abaixo de 3%, acesso à flexibilidade, um país economicamente a crescer, geração de emprego a partir do início de 2013, investimento, que significa confiança, criação de emprego, que só vem com o investimento, exportações, o que significa modernidade, e um país manifestamente com mais confiança e com mais esperança. Muito obrigado a todos pelo esforço que fizeram para resolver o problema que alguns deixaram. E essa é a primeira palavra. Vocês, os mais jovens, tiveram uma experiência dura do que é um país com a sua liberdade limitada. E a liberdade é o mais importante dos valores políticos em que sociais-democratas ou democratas cristãos acreditam. Nunca mais deixem que outros estraguem ou reduzam a vossa liberdade. Emprego, que é o primeiro desafio
das mais novas gerações. O facto de a criação de emprego ter começado a melhorar significativamente a partir do início de 2013 não quer dizer que nós achemos que os problemas estão resolvidos ou tenhamos uma atitude condescendente com a realidade. Pelo contrário, nós temos no nosso programa fazer reduzir o desemprego pelo menos até à média europeia e fazer subir o crescimento económico para a casa dos 2% a 3% nos próximos anos. Pela simples razão de que Portugal é ainda um país atrasado face à média europeia. E por isso não nos basta crescer o que cresce a média europeia. Se queremos recuperar, temos de acelerar. Para acelerar, temos de confiar. E para confiar, temos de ter estabilidade. Ainda há quem pense. Os que aprendem pouco com as lições do passado ainda acreditam que os empregos são criados por outdoors, partidos ou governos. Se fosse assim, a juventude portuguesa não estava preocupada com o problema do emprego. Os empregos são criados pelas empresas. As empresas, para criarem empregos, precisam de ter confiança. A confiança demora muitos anos a construir, mas pode destruir-se num dia. É do investimento que veio o emprego. E é por isso que eu acho que para os mais novos é essencial apostar num modelo económico moderno, adaptado à economia global onde nós vivemos, do século XXI, pragmático, aberto, e não num modelo ideológico, ultrapassado, que confia apenas no investimento público, ou no consumo privado, ou na despesa pública que depois se paga em dívida, ou seja, em impostos futuros. Acreditem num modelo saudável, que é aquele que fez o crescimento da Europa próspera, de que nós nos podemos orgulhar, que é um modelo assente na iniciativa privada, no investimento privado, no investimento público, mas seletivo, não majestático, não faraónico, apenas aquele que é necessário, nas exportações, na conquista de mercados, na ambição de fazer mais e subir na vida pelo mérito, e o consumo privado, naturalmente, à sua escala, como parcela desse crescimento, sem precisar de nenhum estímulo especial que depois nos custa caro no longo prazo. É esta a opção que temos pela frente e é muito clara. A coligação defende um modelo económico moderno, competitivo, que gera mais crescimento e, portanto, gera mais emprego. O Partido Socialista está no divã, não consegue resolver o problema do passado. Nós também não conseguimos resolver o problema do passado deles. O país já sofreu bastante. Vamos em frente! Liberdade, emprego e famílias. O coração do programa da coligação é medido e gradualista para não pôr em causa os fundamentais de finanças públicas saudáveis, mas é ambicioso e audacioso. Nós queremos, evidentemente, fazer moderação fiscal, tanto no IRS como no IRC. E seremos capazes de eliminar a sobretaxa ano após ano e seremos capazes de concluir a reforma do IRC para atrair mais investimento, porque não estamos aqui, evidentemente, para fazer um frete ou um favor aos países que competem connosco com impostos mais competitivos e que querem os mesmos investimentos que nós queremos, porque querem os mesmos empregos que nós queremos criar em Portugal. Mas estamos a pensar, e isso é importante para os mais jovens, que
que o quociente familiar que apoia as famílias que querem e podem ter filhos possa melhorar e aumentar. Que o abono de família no 4º e 5º escalão possa ser introduzido e apoie o rendimento familiar de quem, tendo filhos, tem obviamente mais despesas e, por isso, deve beneficiar de uma discriminação positiva, sem que isso seja feito à custa de ninguém. E queremos também avançar mais no chamado IMI familiar e agora há um quadro legal que as câmaras municipais, na sua autonomia da vontade, podem utilizar precisamente para olhar em primeiro lugar para as famílias que tenham mais dificuldades ou menor espaço nos seus rendimentos. Esse é um bom programa do ponto de vista das jovens famílias e dos jovens no século XXI, de um país que saiu de tempos muito duros e que merece poder aproveitar tempos estáveis, tempos de crescimento, tempos de esperança, onde o talento de cada um de vós permita ir tão longe quanto vocês desejarem, quiserem e provarem. E, como eu tenho dito muitas vezes, digam aos que vão votar pela primeira vez que nós não queremos outra vez o FMI em Portugal. Digam aos que vão votar a primeira vez que foram sempre os socialistas a trazer o FMI para Portugal e foram sempre o PSD e o CDS a resolver o problema que os socialistas deixaram. E agora... E agora, eu queria passar a palavra ao Primeiro-Ministro, mas antes dizer duas coisas. A primeira é que é hoje muito claro quão perigoso é o programa do Partido Socialista na área social. O Partido Socialista propõe-se atacar as pensões mínimas ou as pensões rurais, cortando-lhes mais de 1.000 milhões de euros. Pôr em risco as pensões médias, porque com aquela engenharia da TSU desaparecem 6.000 milhões de euros do financiamento das pensões. E, curiosamente, defendem e protegem as pensões milionárias porque não querem o plafonamento, que significará, no futuro, que há uma pensão máxima e que o Estado se concentra na classe média e nos mais desfavorecidos. Para usar linguagem até um pouco marxista, preparam-se para atacar os que são mais pobres, põem em risco a classe média e, curiosamente, protegem as pensões milionárias dos mais ricos. É rigorosamente isto que ficou à vista nos últimos dias. E, portanto, compete-me passar a palavra ao Pedro Passos Coelho, dizendo antes isto. Hoje houve um debate entre o Dr. Pedro Passos Coelho e o Dr. António Costa. Eu vou passar a palavra ao vencedor do debate. Passos, amigo, os jovens estão contigo. Passos, amigo, os jovens...